Foi a música. Tem até a música de fundo, né, amigos? Ação! Oi, o meu nome é Tawane e no vídeo de hoje nós teremos mais um Tal Indica. Bom, antes de começar o vídeo, eu já deixo avisado que teremos uma musiquinha de fundo porque está rolando uma festa aqui no meu prédio. E eu já gravei mais 3 vídeos e já falei isso mais 3 vezes, mas tudo bem. Seguimos. Bom, o Tal Indica de hoje será sobre livros clássicos, então eu vou iniciar falando de um que eu tenho, mas que está em algum lugar dessa casa que eu não achei. Porque seguimos ainda no projeto de mudanças, então está acabando, se Deus quiser. Eu vou falar de Eu, Robô, do Isaac Asimov. Eu acredito que tenha sido um dos primeiros livros, pelo menos clássicos, de ficção científica que eu li. E principalmente que fale sobre robôs. Porque é verdade, o Guia do Mochileiro das Galáxias eu li depois. Enfim, são contos, são acho que 10 contos, não tenho certeza de quantos são. Mas ele vai desde os robôs mais antigos, né, desde que iniciou a produção de robôs, vamos dizer assim, ou a ideia de robôs, até os mais avançados, que aí num nível que a gente não está vivendo ainda, pelo menos. Daqueles que têm algum tipo de raciocínio, vamos dizer assim, né? O que conseguem reagir a algumas coisas, algumas falas, ou alguns comandos, coisas desse gênero. E o que isso influencia na questão da lei da robótica, que ele também cita bastante a questão da lei da robótica. Eu achei bem legal quando eu li, por ter sido a primeira vez que eu li, eu gostei bastante, aliás. Tenho muita vontade de ler a trilogia da Fundação, mas ela é relativamente cara e das vezes que eu vi em promoção eu não estava podendo comprar. Então seguimos aí ainda sem a leitura de mais um livro dele. Esse foi o único livro que eu li dele até o momento e eu queria muito seguir lendo Isaac Asimov, ele é muito bom. Bom, depois nós vamos para o queridíssimo Capitães da Areia, do Jorge Amado. Esse é o primeiro livro do Jorge Amado que eu li. Eu achei muito bom, aliás, gostei bastante. Ele conta a história de crianças que são órfãs e moram na rua, isso em Salvador, na Bahia. Quando eu li esse livro... quando eu li esse livro eu já tinha ido pra Bahia, então tem algumas coisas que ele fala que eu vi lá, né, que eu conheci lá, digamos assim, embora sejam em épocas completamente diferentes, mas ainda assim é legal você ler um livro que se passa em um lugar que você já esteve, ou que você vive, enfim. Eu acho bem legal isso, pelo menos. E, enfim, no início da história tem uma menina que tá querendo entrar pra esse grupo de garotos, e ela consegue entrar, no caso, mas ela é a única menina no meio de um monte de menino. Eles são jovens, crianças, na verdade, e aí vai ser a história deles sobrevivendo nessa situação, o que eles fazem pra isso, e o que isso impacta na vida deles ou não. É muito bonita a história, tem um filme também, eu já assisti o filme também, milagres acontecem. Nem eu assisti. Sério? Eu achei bem legal o filme também, e, enfim, super indico. Bom, agora eu vou falar de livros que não é surpresa pra ninguém, na verdade. 1984, do George Orwell. Este livro é a inspiração do Big Brother. O livro se passa num universo distópico, onde o personagem principal, o Winston, ele trabalha para esse governo, né, para esse novo governo. Então ele vive numa parte um pouco melhor, vamos dizer assim, né, daquela cidade, daquela população, daquela, como é a palavra? Daquela realidade. Mas ele lembra de coisas de como era antes. Então ele tem uma certa consciência de que algumas coisas que ele faz não está de acordo com o que ele acredita, vamos dizer assim. Mas enfim, o que acontece? Tem câmera em todos os lugares, inclusive dentro das casas das pessoas. Daí que vem a ideia pro Big Brother. E a pessoa que comanda isso tudo é chamada de Big Brother, o grande irmão na tradução, né, pro Brasil. Bem legal a história, bem atual também,
A gente pode tirar muita coisa pros dias de hoje. E eu gostei bastante quando eu li. Indico. Queridinho, O Sol é para Todos, da Harper Lee. Esse livro a gente fala bastante. Eu já falei muito da sinopse desse livro, então eu vou tentar ser bem sucinta. Este livro é narrado pelo ponto de vista da Scout, que é uma menininha que no início da história ela tem acho que 6 anos, se não me falha a memória. Vive ela, o irmão, o pai e tem uma babá que vai ficar lá cuidando deles enquanto o pai trabalha. O pai dela, o Atticus, ele é advogado e ele vai defender um cara que foi acusado de estupro. Eu falei certo, né? Estupro? No caso, ele é um cara negro e foi acusado de cometer estupro para uma moça, melhor, em uma moça branca. E aí vai ser o desenrolar dessa história, que eu gosto bastante. É bem sensível o livro e a escrita da Harper Lee é maravilhosa. E por último, mas não menos importante, outro que eu também já falei um pouquinho aqui no canal é A Cor Púrpura, da Alice Walker. Este livro, ele é um livro epistolar, o que significa que ele é escrito em cartas. A personagem principal, a Sally, acertei, ela inicia o livro mandando cartas, melhor, escrevendo cartas para Deus, contando a situação dela. Ela é negra, a história toda se passa numa região habitada por negros, a maioria é negra, no caso, isso nos Estados Unidos. E a Sally, ela teve 2 filhos com o pai dela, no caso. Não porque ela quis, claro. E aí o pai dela acaba vendendo ela pra um outro cara, que tecnicamente vai ser o marido dela. E aí todas essas vivências ela vai escrevendo cartas. E uma das coisas que, além da história em si, né, uma das coisas que eu ressalto é que é bem interessante, eu acredito que tenha sido tanto o livro original quanto a tradução. A tradução desse livro é maravilhosa. Esse livro é da José Olímpio, que é um selo da Record. É que a série, ela, por ela ser negra, por ela ser pobre, pelo lugar que ela está, ela não sabe pronunciar as palavras corretamente, ela não tem uma linguagem muito correta, ou o que é dito por correto, no caso. E isso é passado por o livro, até porque são cartas, então ela escreve de acordo com o que ela sabe, né, com como ela fala, no caso. Então tem erros de gramática e palavras picotadas, coisas desse gênero, mas que dá pra fazer dá pra entender super o contexto, dá pra entender o que ela tá querendo dizer. Mas eu acho que isso é um ponto muito alto nesse livro, talvez tenha sido por isso que eu tenha gostado tanto. Brincadeira, eu gostei da história em si, mas eu acho que isso foi meio que a cerejinha do bolo, sabe? Embora eu não goste de cereja. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Esses são os livros clássicos que eu indico pra vocês, quer dizer, algum dos. Pode ser que eu faça uma parte 2 ou parte 3 desse vídeo e de alguns outros também, quando eu achar necessário. Me deixa aqui embaixo um livro clássico que vocês leram e que vocês gostaram bastante. Se eu não tiver lido, eu vou colocar na minha listinha de próximas leituras, talvez. Avaliem o vídeo clicando em gostei, se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos, me segue nas redes sociais que vai aparecer na telinha e a gente se vê numa próxima. Tchau!